Destaque da Portuguesa pode estar pintando no Corinthians. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo aí, para falar aí de um possível interesse aí do Corinthians, jogador que fez gol no próprio Corinthians esses dias aí. O jogador é o Zé Vitor, jogador de 25 anos, um meio-campista aí, um camisa 8, de 1,94 m de altura, destro, que atualmente defende a Portuguesa por empréstimo aí do Maringá. Seu porte físico imponente, combinado com boa técnica e chute potente aí de média e longa distância, faz dele um jogador versátil no meio campo, capaz de atuar tanto na contenção quanto na construção e finalização de jogadas. Como eu falei aí no começo do vídeo, Zé Vitor é um jogador rodado, é um jogador de 25 anos, já passou por vários lugares. Falar um pouco da história dele aqui, o Zé Vitor começou nas bases de vários clubes aí de Goiás. Em 2020 teve algumas breve passagem aí por Portugal, como em clubes pequenos, Clube B aí do Belenense, com poucas minutagens, voltou para o Brasil. Em 2021 passou por Vila Nova, Goianésia, ABD, também com poucas oportunidades. Se consolidou quando foi para o Grêmio São Carlense, destacando-se na Série A2 do Paulistão e mostrando um perfil mais ofensivo. Em 2023 ainda fez um curto empréstimo aí ao Operário. Em 2024 transferiu-se para o Maringá, onde foi titular no Campeonato Paranaense e chegou à final do estadual, o que lhe rendeu um empréstimo aí para o Atlético Paranaense, onde atuou alguns jogos na Série A, e principalmente como um volante de contenção. Em 2025 voltou para o Maringá, manteve bons números e teve uma breve passagem pelo Mirassol. No Paraná, firmou-se como um meio-campista confiável, forte na marcação e com um bom chute aí de média distância. Para a temporada de 2026, o jogador chegou à Portuguesa aí por um empréstimo que começou em novembro de 2025 e virou um dos principais nomes aí do time no Campeonato Paulista. Até fevereiro agora, soma cerca de 10 jogos, 9 no Campeonato Paulista e 1 na Copa do Brasil, fez um gol e jogou 758 minutos aí até o momento. Seu gol foi contra o Corinthians aí, um chutaço de fora da área, jogando em casa, no Canindé. Agora mesmo pelas quartas de finais aí do Campeonato Paulista, gol esse que quase eliminou o Corinthians. O Corinthians empatou o jogo aí nos acréscimos e ganhou nos pênaltis. Aproveitou uma falha da zaga alvinegra e abriu o placar. Na Lusa, Zé Vitor atua como uma peça-chave do meio-campo móvel montado pelo Fábio Matias, ao lado de Portuga e Pires. O jogador, como eu disse, ele atua mais como um 8 no momento. O time tem uma proposta ofensiva com alto volume de finalizações, ele se encaixa perfeitamente, controla o ritmo com passes precisos, chega à frente com perigo e explora o porte físico nas divididas. Sua nota aí no SofaScore chegou a 8.2 contra o Corinthians, mas vem numa média aí da temporada de 6.8. O estilo é descrito como um cadenciado, não é explosivo, mas tem presença, visão de jogo e poder de finalização. A Portuguesa chegou às quartas do Paulistão com um ataque forte e Zé Vitor foi um dos destaques individuais da equipe aí durante essa temporada aí no Campeonato Paulista. É um jogador aí que consegue receber a bola, cadenciar o jogo, às vezes limpar para fazer um bom passe, mas não é e tem, como eu falei, tem um físico também que consegue ser imponente em algumas disputas físicas. Mas não é um jogador aí que vai sair driblando no meio campo, um jogador muito criativo que vai quebrar linhas. Tem um bom certo nível aí de posicionamento para receber essas bolas aí, às vezes na frente da área para tentar um chute, mas apesar do gol contra o Corinthians não tem uma finalização muito acima da média e defensivamente também não é lá aquelas coisas, por isso que a Portuguesa acabou subindo ele mais para um 8 do que para um 5 quando ele jogava no Paraná. Bem, a excelente campanha da Portuguesa aí nessa temporada do Paulistão colocou o Zé Vitor no radar de clubes da Série A. Segundo o jornalista André Hernan aí da ESPN, o Corinthians fez consulta formal sobre as condições de uma possível contratação e mantém o nome do jogador no radar. Santos e outros clubes da elite também monitoram o volante de 25 anos. 2 deles já estariam em estágios mais avançados de negociação. No entanto, fontes próximas aí do Timão apontam que a comissão técnica de Dorival vê limitações. O estilo de jogo mais cadenciado de Zé Vitor poderia reduzir suas chances no Corinthians, onde se prioriza maior intensidade.
Ainda assim, o Corinthians acompanha de perto, especialmente após o gol que ele marcou contra o Timão no Canindé. O jogador pertence ao Maringá e qualquer negociação envolverá acordo entre os clubes e a Portuguesa, que tem direito de preferência de adquirir o jogador em alguns cenários. Até o momento, não há propostas oficiais do Corinthians. Zé Vitor é o exemplo clássico de jogador que construiu uma carreira em divisões de base e acessos e aproveitou uma oportunidade de empréstimo aí na Portuguesa. Vive seu melhor momento, titular absoluto, fez um gol marcante aí contra um grande time que proporcionou aí uma bela visibilidade para o jogador. Se o Corinthians ou outro clube da Série A avançar, ele pode ser mais um caso de jogador que chega tarde à elite do futebol brasileiro. Bem, o jogador, se fosse para o Corinthians, acredito que seria um jogador que até seria uma boa opção para complementar o elenco, né? Para ser titular eu acho muito difícil. Primeiro que o Corinthians tem o Breno Bridon aí que vem numa boa fase, por mais que ele tenha algumas valências que que até são um pouco melhores que o Breno Bridon, mas o Breno Bridon no conjunto como jogador ainda é um jogador mais interessante para o Corinthians hoje. O Corinthians também tem o André Carrillo, que também é melhor que o Zé Vitor, então também não vejo ele sendo nem titular nem um reserva imediato. Ele seria um terceiro jogador da posição que poderia entrar eventualmente ou em algum momento muito específico, talvez quando o Corinthians estivesse precisando buscar um gol, ele poderia entrar como um 8 mais ofensivo, já que esse é o ponto forte dele. Não é um jogador muito forte na marcação, é um jogador que tem uma finalização até que boa para um jogador da posição, um jogador que tem uma boa condução de bola e que também tem uma certa criatividade também, pode ajudar um pouco quando o time precisar criar jogadas. Mas diz aí, o torcedor do Corinthians gostaria do jogador que quase eliminou eles no time? Deixe seu like, deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, valeu, falou!